gente, vamos falar mais um Fala Terráqueos e continuando a falar de teatro. Hoje vamos falar de uma outra parte que é montagem. A gente falou antes, lá, 2 vídeos atrás, e ele volta aqui a retomar alguns aspectos da montagem teatral que Grotowski analisava e como ele realizava essa montagem. Vamos colocar mais aspectos sobre isso. Vamos lá. A montagem não remete, porém, apenas ao trabalho de edição textual. Ela também funciona de outra forma no trabalho de Grotowski. O termo montagem pode ser encontrado no diretor de cinema russo Sergei Eisenstein, 1898-1948. Nunca ouvi falar, tudo bem. Para Eisenstein, montagem se refere ao fluxo de imagens agrupadas para criar uma totalidade compreensível. Essas imagens podem se mover rapidamente e parecer desconectadas, mas, quando assistidas na sequência, levam o espectador a compreender a história ou tema. Então, parece que está tudo desconectado, mas na edição resolve-se o problema. Montagem, usado nesse sentido, permaneceu um conceito importante para Grotowski ao longo do último período de sua obra, arte como veículo ou artes rituais. Para estabelecer seu ponto de vista, ele oferece um exemplo de O Príncipe Constante, em que Ryszard Cieslak, no papel principal, desenvolveu uma partitura da ação baseada na memória sensual, numa experiência erótica de sua juventude. O momento ao qual me refiro foi, portanto, imune a toda conotação sombria, como se esse adolescente, em recordação, se libertasse com seu corpo do corpo em si, e como se ele se libertasse a si mesmo, passo a passo, do peso do corpo, de qualquer aspecto doloroso. E no rio da memória, em seus mais diminutos impulsos e ações, ele insere os monólogos de O Príncipe Constante. Então você vê aquela coisa do ator usar aquele passado, a sua imagem, suas memórias sensitivas, das lembranças, para ajudar a fazer a personagem. Então, no entanto, enquanto Cieslak estava engajado em se lembrar da sua prece carnal, tudo que o cercava a mise-en-scène era organizado para fazer o espectador compreender a história do Marte, que sofre torturas inomináveis por suas crenças. O conteúdo da peça de Calderón Eslovac, a estrutura e lógica do texto escrito, os elementos narrativos em torno e em relação ao que Cieslak estava fazendo, principalmente as ações de outros atores, tudo sugeria ao espectador que a história de um mártir estava sendo representada diante deles. A história da peça apareceu na percepção do espectador. Os atores estavam fazendo outra coisa. Essencialmente, Grotowski estava dirigindo 2 grupos. Então, enquanto o ator lá principal fazia a cena dele, outros atores estavam ali ou em outras cenas, ajudando aquele contexto. Fazer a montagem na percepção do espectador é tarefa do diretor e um dos elementos mais importantes do seu ofício. Como diretor de O Príncipe Constante, eu trabalhei de forma premeditada para criar esse tipo de montagem, de maneira que a maioria dos espectadores capturasse a mesma montagem, a história de um mártir, em um prisioneiro cercado por seus perseguidores que pretendem destruí-lo e que ao mesmo tempo estão fascinados por ele, e etc. Tudo isso foi concebido de forma quase matemática, de maneira que esta montagem funcionava e realizava-se na percepção do espectador. É uma coisa bem difícil, porque nós vamos mostrar para o público o que o público tem que entender, o que o público precisa ver da peça. Isso tem que ser bem pensado para a peça, como já falei várias vezes, não ser feita apenas para os atores e para o diretor. É isso aí, gente. Fique conosco, deixe seu like, se inscreva no canal e logo logo voltaremos com mais o quê? Fala Terráqueo!